Olá, bom dia, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou o Diego Gimenez e o Veja Mercado desta segunda-feira, 27 de novembro, já está no ar. Você pode nos assistir pelas nossas redes sociais ou então nos ouvir pelo Spotify quando e onde você quiser. O convite também está feito para você assistir o Veja SA, o nosso novo programa semanal de entrevistas com os principais executivos das grandes empresas do país. Os novos episódios são publicados todas as terças-feiras na hora do almoço e estão disponíveis aqui no nosso canal no YouTube. As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em baixa na manhã de hoje. A Black Friday de 2023 foi frustrante para boa parte do varejo brasileiro. As vendas no comércio online caíram 15% em relação ao mesmo período de 2022, segundo o levantamento da ClearSale. De um lado, o alto endividamento das famílias brasileiras e as elevadas taxas de juros do país pesaram na balança dos consumidores. Do outro lado do balcão, uma grave crise que atinge as varejistas brasileiras. A semana aqui no mercado deve ser marcada pela publicação de números de inflação no Brasil e nos Estados Unidos, bem como pela expectativa de votação da reforma tributária e da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, a LDO, ambas na Câmara dos Deputados. Notícia de agora, há pouco da manhã, a Eneva, empresa de energia, propôs uma fusão com a Vibra, a antiga BR Distribuidora. E a repercussão no mercado ao longo do dia você vai acompanhar aqui no Veja Mercado e também no Radar Econômico. Segunda-feira, como é de costume, tem Boletim Focus, publicado pelo Banco Central. Vamos aos números com as projeções do mercado financeiro. Temos algumas alterações em relação à semana passada. No que diz respeito à inflação para este ano, o mercado projeta uma pequena redução. Semana passada a projeção de inflação de 23 era de 4,55%, agora ela é de 4,53%. E uma pequena revisão também no PIB deste ano. A projeção cai de 2,85% para 2,84% nesta semana. Para conversar comigo sobre esses e outros assuntos, meu convidado de hoje no Veja Mercado é Luciano Sobral, economista-chefe da Neo Investimentos. Luciano, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Diego. Obrigado pelo convite. Vamos nessa, Luciano. Começa falando um pouco sobre a Black Friday, um desempenho um pouco frustrante para o brasileiro, para o varejo brasileiro. As vendas caíram no comércio online em relação à data do ano passado, de 2022, que já havia sido fraca. Essa Black Friday aquém do esperado, ela é mais explicada pela parte do consumidor, pelas altas taxas de juros, o endividamento das famílias, ou pela crise que atinge as nossas varejistas? Eu acho que do lado do consumidor a gente já está vendo dados mais fracos desde praticamente o final do segundo trimestre, né? A gente teve um começo de ano forte na atividade, puxado aí pelo setor agropecuário. A gente sabe que esse setor ele geralmente transborda para o resto da economia, né? Essa renda não fica só nesse setor, e acho que por conta disso a gente teve um primeiro semestre surpreendentemente bom de atividade. Se lembrar, no começo do ano, a maioria dos analistas aqui, a gente incluído, projetava o crescimento do PIB no mais otimista de 1%. A gente deve ver o PIB crescendo perto de 3% neste ano. Na virada do primeiro para o segundo semestre, acabou esse efeito do agro, se esgotou, e aí o que a gente tem, de fato, é o que você mencionou, um consumidor que está endividado. A gente ainda tem uma taxa de juro bastante alta. Então, apesar de outros indicadores que afetam o consumo, a parte de renda, sobretudo de renda do salário, transferência do governo, ainda está relativamente bem este ano, era difícil a gente não ver o consumo sofrer, sobretudo esse consumo que a gente costuma associar mais à Black Friday, que é de bens duráveis, né? Essas coisas que às vezes estão compradas mais a crédito. De fato, com essa taxa de juro, com esse endividamento, não daria para esperar um desempenho muito forte. O outro elemento que aí a gente não sabe, eu acho estranho esses números terem vindo tão fracos, é o que exatamente essa consultoria mede da Black Friday, né? A gente sabe, até por experiência de olhar site de compra na internet, que a Black Friday fica cada vez mais espalhada ao longo dos anos, né? Mesmo em outubro você já começa a ver pré-Black Friday, outros nomes de promoções. Então acho que não necessariamente o efeito ao longo desses 2 meses, para pegar outubro e novembro, foi tão ruim quanto esse número aí de queda de 15% indica. Acho que eles tentam pegar provavelmente só o dia, né? Só a sexta-feira mesmo. Talvez esse consumo tenha ficado espalhado ao longo aí de outros dias.
Acho que cada vez mais a gente entende novembro, né, como dizem, É, exato. de descontos acaba ficando diluindo, mas vamos acompanhar. Mas na sua avaliação, Luciano, por que as varejistas internacionais, como o Mercado Livre, Amazon, Shopee, elas aparentam enfrentar essa crise do varejo, do endividamento das famílias, das altas taxas de juros, melhor em relação às varejistas brasileiras, varejistas locais? Eu acho que essas empresas têm uma vantagem, elas têm várias vantagens competitivas, né? Elas têm, desenvolveram ao longo do tempo uma vantagem competitiva de logística. Acho que o trabalho do Mercado Livre nesse sentido ele é notável em todos os países que operam, né? Acho que é meio que consenso entre analistas de varejo que eles fazem uma coisa nesse contexto de América Latina, que é tudo muito complicado, eles sabem operar nessa região melhor do que todo mundo. E tem uma questão que é mais delicada, que até o governo está de olho nisso, de arbitragem tributária, né? De fato, é uma desvantagem grande para a empresa que produz no Brasil, que paga o imposto, que está aí na mira da Receita Federal, concorrer com um produto que vem da China. Agora o governo está fazendo um esforço para também taxar esses produtos, mas acho que, por enquanto, isso ainda não bateu no consumo, né? Então, acho que é essa combinação aí de logística e de uma vantagem tributária a favor dessas importações de pequeno valor, como a gente chama. Acho que isso ainda não foi totalmente fechado, e isso prejudica a varejista tradicional aqui do Brasil. A gente arredondar o assunto varejo, o cenário para 2024 é positivo para esse setor ou a melhora no ano que vem ainda deve ser marginal na sua avaliação? Não, eu acho que tem uma notícia boa que está se desenrolando, que é a queda da taxa de juros, né? A gente vai ver o juro no ano que vem, se a gente estiver correto nas nossas projeções, a taxa Selic vai chegar a 9% ainda no primeiro semestre do ano que vem. E esse juro mais baixo deveria fazer com que o cenário para esse varejo, que é mais dependente de crédito, fosse mais favorável. A gente não está vendo ainda um desaquecimento do mercado de trabalho, isso é uma coisa que é meio gigante para a gente economista, né? A gente viu praticamente todos os outros indicadores de atividade econômica desacelerarem, e o mercado de trabalho ainda está relativamente forte. A gente está vendo aí o desemprego mais baixo em muitos anos, os salários estão mantendo aí uma alta razoável. Então, na medida em que essa força do mercado de trabalho se manter, e acho que por hora a gente não tem muito por que achar que isso vai virar de um momento para outro. Parece que, de fato, o mercado de trabalho, por N razões, a gente ainda não sabe direito, ficou mais resiliente depois da pandemia. A gente tem uma perspectiva para o ano que vem que não é brilhante, né? Ano que vem não é um ano de crescimento puxado lá por fora. A gente não deve ter esse efeito que eu comecei a descrever da agricultura pegando tão forte na economia como foi ao longo de 2023, mas não é uma perspectiva ruim, não, sobretudo para quem depende mais de crédito, que com certeza vai melhorar com esse juro mais baixo. É esperado algum tipo de aceleração nos preços nessa reta final do ano, algo tradicional, como você mencionou na sua resposta, mas de maneira geral, até como foi mencionado por você, Luciano, os números de inflação no Brasil eles estão sob controle e até as perspectivas de crescimento econômico elas estão ligeiramente em queda semana após semana pelo Boletim Focus, bem como números de serviços que também têm vindo abaixo do esperado pelo mercado. Começa a se abrir na sua avaliação um espaço para que o Banco Central acelere os cortes nas taxas de juros em algum momento do atual ciclo? Eu acho que, assim, se a gente fosse olhar o Brasil isoladamente, se a gente esquecer que existe o resto do mundo, o que você falou está totalmente correto. De fato, a inflação tem vindo melhor do que o esperado, a gente está vendo, ou começando a ver, uma desaceleração da atividade mais clara, e isso, tudo mais constante, poderia fazer com que o Banco Central considerasse acelerar o ritmo de cortes da Selic. O que acontece, porém, é que a gente ainda está vendo um ambiente global, sobretudo nos Estados Unidos, né, que é o juro que meio que dita a tendência para o resto do mundo. O juro americano ainda segue muito alto e sem perspectiva de corte. Eu acho que nesse cenário, o Banco Central ele tem que ter uma cautela adicional para não causar uma depreciação na moeda, né? A gente teve um exemplo bem próximo aqui, bem recente, né? O Chile estava com uma situação de inflação e atividade, uma combinação parecida com essa que a gente descreveu para o Brasil, inflação caindo rápido, atividade fraca, eles começaram a cortar juro de uma forma mais acelerada e a moeda depreciou bastante
nesse contexto, né? O mercado passou a achar que a remuneração para deixar dinheiro no Chile estava caindo muito rápido com relação a dos Estados Unidos, a moeda ficou pouco atrativa e teve uma saída grande dessa moeda, e essa depreciação afetou a expectativa de inflação lá na frente, né? Então, acho que esse é um risco que é presente para todo país emergente. Como ele já se materializou num país bem próximo aqui, eu acho que o Banco Central vai estar bem atento a essa possibilidade, portanto, por conta desse cenário global, apesar do cenário aqui local ser favorável, eu acho que ele não vai ter espaço para acelerar esse ritmo de corte, ele vai seguir cortando de meio ponto a cada reunião. Certo, você menciona cenário externo, vou pegar de gancho aqui para a gente se aprofundar nesse tema, porque a semana no mercado deve ser marcada pela publicação de números de inflação nos Estados Unidos, uma nova leitura do PIB do terceiro trimestre e também o payroll, números de emprego mensais dos Estados Unidos. Na sua avaliação, a desaceleração desses índices nos últimos meses é suficiente para o Banco Central encerrar o ciclo de aumentos nas taxas de juros? Dos Estados Unidos, eu acredito que sim. Eu acho que agora é uma questão de esperar bastante tempo com o juro no patamar atual e ver como isso vai afetar a atividade econômica. A gente está vendo lá nos Estados Unidos cada vez mais evidências de que essa taxa de juro ela é bem punitiva para a atividade, né? Tudo que é ligado a crédito deveria passar por uma desaceleração. E agora a gente o que vai fazer preço no mercado, como a gente diz, são esses dados de atividade, né? Acho que se esses dados, sobretudo de emprego e remuneração, começarem a vir mais fracos, acho que o próximo movimento do mercado já está acontecendo de alguma forma incipiente, mas isso pode acelerar, saber quando que o Banco Central americano começa a cortar a taxa de juros, né? Já tem alguma coisa precificada de corte no começo do ano que vem, na primeira metade do ano que vem. Esses cortes ainda são pequenos, mas isso pode mudar bastante caso esses dados de atividade e inflação continuarem apontando para baixo. Certo. Os investidores estrangeiros, eles já injetaram mais de 13 bilhões de reais na Bolsa de Valores brasileira. Somente nesse mês de novembro, uma virada de jogo em relação aos últimos meses, principalmente de agosto até outubro. Na sua avaliação, diante do cenário interno, do cenário externo, a perspectiva é que esse movimento se perpetue e que o real se fortaleça em relação ao dólar? Eu acho que tem forças aí para os dois lados. Eu acho que enquanto o juro americano não cair efetivamente, ou enquanto o mercado não precificar de forma mais convicta essa queda no juro americano, é muito difícil ter um fluxo consistente para país emergente, né? Acho que o mercado, por hora, está relativamente animado com essa possibilidade da inflação americana cair sem muito sacrifício de atividade econômica, mas eu acho que esse é um cenário improvável de se materializar. No fim, eu acho que a gente, de fato, vai ver a inflação americana desacelerar, mas isso vai vir a custo de uma atividade econômica mais fraca do que o mercado está enxergando. E os Estados Unidos entrando em recessão ou perto de recessão, eu acho que não é um cenário bom para a Bolsa em nenhum lugar do mundo. Então, eu acho que esse movimento que a gente viu aí ao longo de novembro, ele é mais episódico do que uma nova tendência. Acho que ainda tem um período aí que não deveria ser muito bom para a Bolsa aqui no mundo, que é esse período de atividade americana desacelerando, enquanto o Banco Central não corta juro. Depois que o mercado começar, de fato, precificar queda de juro nos Estados Unidos mais para frente, aí eu acho que, de fato, se abre um cenário melhor, né? Esse custo de oportunidade de deixar o dinheiro em dólar fica menos atrativo, e aí, por consequência, investimento fora dos Estados Unidos, em emergente ou em país produtor de commodity, qualquer combinação disso fica mais atrativo. Mas, por hora, eu estaria bem cauteloso ainda com esses movimentos de bolsa e de moeda. Volto aqui para o Brasil, especialmente para Brasília, porque existe a expectativa de que a reforma tributária possa ser votada nesta semana pela Câmara dos Deputados. Existe espaço para alguma alteração no texto, nos termos, sem que ele precise voltar ao Senado para uma nova apreciação? E mais, o texto aprovado no Senado com as novas exceções, ele e a possível alta na taxa na alíquota do IVA, eles minam a proposta ou os efeitos da reforma tributária estão preservados mesmo assim?
Eu acho que a gente tem sempre uma distância grande entre reformas ideais e reformas possíveis, né? A reforma que está sendo feita, ela não é ideal, evidentemente. Acho que é impossível fazer qualquer coisa de forma ideal num país como o Brasil, ou em qualquer país democrático que tenha grupo de interesse representado no Congresso. Mas ela é a reforma possível e eu entendo. Não sou especialista em impostos, mas a gente falando com quem de fato estuda isso mais profundamente, a reforma ainda é um ganho grande com relação ao sistema anterior, né? Então, é uma reforma que vai, aparentemente, ser aprovada. Eu acho que essa divergência entre versões da Câmara e do Senado, ela foi sendo reduzida ao longo desse processo de votação. Eu entendo que o texto que saiu do Senado, em grande medida, ele é endossado pela Câmara, então não vejo muita necessidade ou espaço para grandes ajustes. O que vai ter, que a gente ainda não vai saber, isso vai provavelmente se desenrolar ao longo de 2024, é toda essa regulamentação, né? O que a gente está aprovando agora é um esqueleto dentro da Constituição que ele vai ter que ser preenchido por um monte de projetos de lei complementar, né? Tem muita coisa ainda indefinida dentro da reforma. Então, acho que essa primeira fase da reforma, ela provavelmente vai ser concluída ainda este ano. Ano que vem a gente ainda vai ter muito mais discussão sobre alíquota, o que de fato vai ser considerado como exceção. Tem muitas definições dentro do texto que ainda são imprecisas. No ano que vem vai ser o período aí de ajuste fino, ou talvez não tão fino, né, para de fato definir quanto cada um vai pagar de imposto nesse novo arcabouço. Certo, Luciano, para a gente encerrar o Regime Mercado de hoje, a meta de déficit zero para o ano que vem, 24, está mantida, pelo menos por hora. Qual que é a grande questão para a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, agora na Câmara, projeto que pode ser votado até o final dessa semana? A grande questão é que a gente do mercado, todo mundo que faz conta com base em tendência de arrecadação e gasto, a grande questão é que vai ser um projeto de lei que provavelmente ele vai ser aprovado, mas a gente sabe que ele vai ter que ser modificado em algum momento no início do ano que vem, né? Essa meta de déficit zero, ela parece pouco provável de ser alcançada. Ela dependeria de sucesso em medidas de arrecadação que a gente não está vendo o governo ter no Congresso. O governo segue insistindo em algumas medidas via medida provisória que o Congresso não aceita, aí ele vai ter que provavelmente ceder nessas medidas, o que vai implicar menos arrecadação. No fim das contas, eu acho muito pouco provável que eles consigam levantar a receita que ele precisaria para, de fato, entregar essa meta. Como essa meta ela vai se provar impossível de ser cumprida via arrecadação, ela teria que ser cumprida via corte de gasto, e aí a gente não vê nenhuma disposição do governo de fazer isso, né? Acho que o orçamento brasileiro é um clichê, porque é verdade. Ele é super engessado, e a parte do orçamento que poderia ser flexível, ela tem muita concorrência por esses gastos, e eu entendo que boa parte de como esse governo foi estruturado não permite que esse gasto seja cortado, né? Os ministérios estão contando com esse dinheiro, o próprio governo, o executivo, quer manter um programa ambicioso de obra pública. Então acho que o resultado mais fácil, digamos, dessa briga é, de fato, entregar um déficit maior do que a meta. Então, a gente vai ver isso provavelmente se desenrolar ao longo do começo do ano que vem. Acho que a discussão a votação do projeto de lei em si, acho que não vai ter grande surpresa. A gente sabe qual a intenção de gasto do governo, a gente sabe o que o governo pretende fazer para chegar nesse déficit zero. A gente só tem dificuldade em acreditar que isso pode ser materializado, dada a fraqueza que o governo tem no Congresso, pelo menos ligada a esses temas de arrecadação, né? Esse Congresso, há muito tempo, ele é bem vocal contra o aumento de carga tributária. Isso não é nem deste governo, acho que todo governo nos últimos muitos anos que tentou aumentar a carga tributária encontrou essa resistência. Desta vez não deve ser diferente. Acho que o Congresso está disposto a realocar imposto de um tipo de imposto para outro, mas aumentar a carga global, que é o que faria a arrecadação subir. Acho que isso está fora do baralho.
Tá certo, Luciano. Muito obrigado pela sua participação aqui no Veja Mercado. As portas estão sempre abertas. Até uma próxima. Obrigado, Diego. Um prazer. Valeu, até mais. Até mais. E antes de encerrar o Veja Mercado, vamos às últimas atualizações, é o que será assunto ao longo do dia e da semana na Bolsa de Valores. Expectativa de votação da reforma tributária e da LDO na Câmara dos Deputados. O mercado acompanha passo a passo, bem como a notícia desta segunda-feira, que a empresa de energia Eneva propôs uma fusão com a Vibra, a antiga BR Distribuidora. Os termos serão repercutidos na Bolsa ao longo do dia. Vamos para a agenda da semana. Amanhã, terça-feira, publicação do IPCA 15 de novembro, a prévia da inflação do mês. Na quarta, tem uma nova leitura do PIB do terceiro trimestre dos Estados Unidos e também, na quinta, números de inflação dos Estados Unidos referentes ao mês de outubro. Ainda na quinta, taxa de desemprego do Brasil do mês de outubro. Na sexta, produção industrial. E na sexta também tem discurso de Jerome Powell, presidente do Banco Central americano. Passando pelos indicadores, o dólar comercial abre o dia em estabilidade, cotado a R$ 4,89, enquanto os futuros do Ibovespa são negociados em alta de 0,5% nesta manhã. Ponto final nesta edição do Veja Mercado. Eu agradeço sempre a sua companhia, a sua audiência, e lembro que o nosso programa é transmitido de segunda a sexta nas nossas redes sociais, que você também pode nos ouvir pelo Spotify quando e onde você quiser. O Veja Mercado é oferecido pela JHSF e amanhã eu estou de volta aqui com vocês. Até lá!